Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Quero lembrar que este canal é 100% ateísta e mandar um grande abraço para todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E é claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, mais um vídeo da série Bíblia, com traduções do Antigo e Novo Testamento. É uma série onde estou abordando exatamente as contradições deste livro arrogado pelos cristãos como sendo a inerrante palavra de Deus, quando na realidade se tivesse um erro, uma contradição, já perderia toda a sua divindade, na verdade. Nós que conhecemos o livro Bíblia muito mais do que os cristãos, sabemos que o povo que o criou, o Antigo Testamento, um povo bárbaro, primitivo da Era do Bronze, que vivia ali no deserto, né? E para justificar suas maldades, perversidades e muita inveja, né? Inveja de todos os outros povos das circunvizinhanças, medos, persas, assírios, babilônicos, principalmente os babilônicos, né? Egípcios, sociedades politeístas que tinham seus próprios deuses e eram prósperas. Esse povo eram como nômades, né? Sem terra, e aí criaram um deus, o tal do Senhor dos Exércitos, para apenas ter as justificativas das suas maldades e perversidades quando invadiam outras terras, né, levavam a bandeira deste Deus, né? Curiosamente, né, o Deus escolhe o povo que o criou, pois homens criam deuses e não deuses criam homens, né? Então, amando desse Deus aí, supostamente amando desses deuses, né, que teria criado tudo e todos, né, o universo, logicamente criou os outros povos também, mas agora escolhe esse povo para invadir outras terras, né, matar, roubar, pilhar, estuprar e escravizar outros povos, né? Principalmente as criancinhas serem escravas sexuais, né, desses brutamontes. Essa é a grande realidade. E eu acho interessante que o crente, né, na cegueira religiosa que tem, aí diz que o diabo que jamais existiu, figura implantada na Bíblia, veio para matar, roubar e destruir. Inclusive o diabo nem existe para os judeus, né? Essa figura não existe, né? Mas o crente diz, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Na realidade era o próprio povo santo escolhido de Deus, povo escolhido, que entrava em outras terras, matava, roubava, pilhava e destruía. E estuprava, viu? Criancinhas, tá? E aí o crente diz que é servo escravo de um Deus único e verdadeiro. Na realidade, único não é. Existem bilhões de deuses ao redor da terra, justamente porque Deus algum se apresentou para toda a humanidade, se apresenta para um pau mandado aqui e outro ali, e cada um que cria o seu, né? Assim como o povo hebreu criou o dele e deu origem às três grandes maiores religiões, né? As mais perversas que tem, que brigam até hoje. O judaísmo, com o livro A Torá, o cristianismo, criado pelo o Constantino, com o livro Bíblia, e o islamismo com o livro Corão ou Alcorão, né? Isso aí. Essas religiões se matam até hoje pela tal da Terra Santa, né? Israel. Sabe? O cristianismo criado pelo Constantino ali, uma jogada política, né? Inclusive, o Império Romano estava muito grande, muito dividido por conta de muitas religiões que o Império Romano invadiu e tomou as terras de outros povos que tinham os seus deuses, né? E agora precisava criar um Deus, né? Inclusive para sufocar a própria revolta dos judeus, sabe? O tal do Flávio José foi abordado aí pelos teólogos aí, sabe? Que querem justificar a existência desse Cristo aí. Nada mais foi do que um traidor dos próprios judeus que se uniu ao Império Romano para forjar, começar a fabricar a farsa Jesus Cristo, o Cristo, né? Que aí depois, quando Constantino assume, reúne o concílio lá de Nicéia, sabe? E realmente dá, né? A criação do tal do Cristo do Jesus, né, que jamais existiu na história. Existe apenas nas páginas da Bíblia e na mente do crente que vive no mundo de hoje, né? Ali ele compilou os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, dispensou centenas de outros evangelhos, sabe? E a farsa foi criada. Plágio de Mitra, de Horus e de tantos outros, né? Muitas coisas das outras religiões eles absorveram, né? Costumes, dogmas, sabe? Rituais. E ali formaram o cristianismo, e hoje você nasce debaixo do cristianismo, mergulhado em uma banheira quando é criança, né? E condenado a ser cristão, acreditando nessa farsa pelo resto da vida, certo? Jesus jamais existiu, tampouco o Deus hebreu. Deus algum existe, homens criam deuses. Vamos a contradições do Antigo e Novo Testamento para mostrar mais essa farsa aqui, desmentir toda essa farsa que é esse sistema religioso. Deus é imparcial e trata todos como igual. Bem, em Atos capítulo 10, versículo 34, sim. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, não separa pessoas, não divide pessoas. É uma mentira tão grande que até o próprio povo se diz escolhido, ou seja, acepção de pessoas. Se Deus escolheu um povo, ele logicamente teria criado, segundo o livro que esse povo criou, teria criado todos, o universo, todos que existem na Terra. Se ele escolheu um povo, ele já fez acepção de pessoas. Viu aí? E aqui Pedro mentiu, né? Em Atos,
Pedro mentiu. Romanos capítulo 2, 11 confirma, né, que ele não faz acepção de pessoas. Porque com Deus não há acepção de pessoas. Grande mentira, né? Só se for, ele faz acepção até do próprio povo dele, quando o povo dele faz alguma coisa que desgosta, porque na realidade eram os líderes, né, que criavam esses deuses e colocavam suas regras. Aí quando... Dá licença, pessoal. Colocavam suas regras e quando desobedeciam ali uma das suas regras, inclusive o Moisés criou ali os seus 613 preceitos, né? E ali, quando desobedeciam aquilo, era como se o próprio Deus tivesse dado a ordem ali até para matar mesmo, sabe? Então, pessoal, vamos lá. Agora, Deus prefere a oferta de Abel e rejeita a de Caim. Isso aqui foi uma acepção de pessoas, né? Isso aqui foi uma acepção de pessoas. Veja só em Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5. E Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas, e as mais gordurosas, as mais gordinhas, e atentou e gostou Deus, o Senhor Deus, da oferta de Abel, né? Mas para Caim, a oferta de Caim não atentou Deus, Deus não gostou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Significa aqui o seguinte, pessoal: primeiro que o Abel era criador de animais e o Caim era agricultor, verduras, frutas, tudo mais, né? Então, ele ali, o Abel levou, porque o Deus bíblico adora sangue, né? Adorava o cheiro da carne queimando, então a gordura e o sangue era de Deus, ele gosta de churrasco, né? Pede sempre sacrifício na Bíblia, inclusive sacrifício humano, mas não gostou da oferta do Caim, que era agricultor, verduras, frutas, sabe? E isso irou o Caim e que provocou a morte do seu próprio irmão, né? Só que o Deus bíblico, na sua onisciência, não sabia que, tendo essa atitude aí discriminatória, ele provocaria a morte, né, de um irmão matar o outro, né? Em Levítico capítulo 21, versículo 17 ao 20, diz: fala a Arão, dizendo: ninguém de sua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer pão do seu Deus. Ou seja, aqui ele discriminando o próprio povo dele, né? Aqui ele fala para falar para Arão que algum que tiver algum defeito não entre lá na tenda para fazer oferendas a ele. Diz o seguinte: pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como um homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membro demasiadamente comprido, ou mesmo que tiver quebrado pé, ou mesmo que tiver quebrado a mão, ou corcunda ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impinge, que tiver testículo mutilado. Viu aí? Esse Deus aqui com um grande preconceito aqui com as pessoas que têm deformidades físicas, algum não é nem deformidade, sarna, coisas banais, sabe? Mas esse Deus altamente preconceituoso, né? Acepção de pessoas, sim, mais acepção de pessoas, e mais uma contradição dentro de uma contradição. Veja como a Bíblia é contraditória. Veja só, em Jeremias 1,5, ele próprio diz: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei a missão de profeta para as nações. Então ele diz aqui, ele afirma, esse todo-poderoso aqui, imaginário, ele afirma que conhece a pessoa antes dela se formar no ventre da mãe. E aí, eu me pergunto, ele deixa nascer a pessoa cega de nascença, coxo de nascença, com qualquer outro defeito. Nossa, hoje estão ligando pra caramba, desculpa aí, pessoal. Com qualquer outro defeito, deixa-se chegar para logo em seguida discriminar, né? Veja que Deus sacana, né? Que moleque, né? Deus criou o homem e a mulher ao mesmo tempo? Em Gênesis capítulo 1, 26 e 27, diz que sim, que ele criou ao mesmo tempo. O texto diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Veja só, é interessante que ele fala nossa, né? A nossa semelhança, como se tivesse mais alguém com ele. Então não é só a semelhança dele, é a semelhança deles, nossa, né? Mas vamos lá. E domine ele sobre as aves do céu, né? Os répteis, o gado e tudo mais. E criou Deus o homem, à sua imagem e semelhança os criou. Homem e mulher os criou, ou seja, ao mesmo tempo.
Gênesis 2:18 já diz o seguinte, que não, que ele criou primeiro o homem e depois a mulher. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei-lhe uma ajudadora idônea para ele. Então, ali a sociedade patriarcal arranca uma costela, cria o homem do barro, né? E depois que tira a mulher do homem, que é para a mulher ser submissa ao homem. Claro que os líderes religiosos que criaram esse Deus iriam querer, que são uma sociedade patriarcal, que o homem fosse submisso à mulher. Tanto que a imagem de Deus é um homem, é representada como um homem. Ninguém diz que Deus é uma mulher, não é verdade? E a mulher gosta de ser submissa, né? Inclusive, é muito discriminada na Bíblia, mas gosta, sabe? A Bíblia é inconstante sobre a criação dos céus e da terra. O Antigo Testamento é claro ao afirmar que Deus criou tudo sozinho. Então, o Antigo Testamento afirma que Deus criou tudo sozinho. Mas o Novo Testamento diz que Deus e Jesus criaram tudo juntos. Veja aí, a contradição entre o judaísmo e o cristianismo. Tá? Então, qual é a parte da Bíblia que está correta? O Antigo ou o Novo Testamento? Né? Vamos ver. No Antigo Testamento, na Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Também em Isaías capítulo 44, versículo 24 diz: assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Mais uma vez ele afirma que conhece as pessoas no ventre da mãe. Lógico que se nasce alguém hoje, crianças coladas, microcefalia, com crianças, né, acefálicas, com vários defeitos, crianças até com duas cabeças, coisas horríveis que a gente vê acontecer, ele criou dentro do ventre da mãe daquele jeito. E depois vem ali ele lá negando tudo aquilo, dizendo que não aceita pessoas com defeito. Não é um vagabundo? Não é um pilantra? Claro que é um ser imaginário. Claro que isso reflete a sociedade, o povo que o criou. Quando ele diz aqui, criou Deus a sua imagem e semelhança, nada mais é do que a imagem e semelhança do povo que o criou, um povo bárbaro, primitivo, da Era do Bronze. E muito perverso, né? Para justificar suas maldades, criaram esse Deus aí. Já no Novo Testamento, veja o que diz em João capítulo 1, versículo 6 ao 10. Diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, o tal do João Batista, né? Que inclusive batizou o tal do mito de Jesus que jamais existiu, né? Supostamente aos 30 anos. Só que ele teria sido preso no ano 26 e morto 10 meses depois. Logo, ele não poderia batizar o Jesus, porque ele já estava morto. Mais uma face do cristianismo. Então, este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Essa luz seria o tal Jesus, né? A luz do mundo, né? Inclusive, referência de vários outros deuses, como Mitra, como Horus, a luz do mundo, o Deus Sol, na realidade, né? Se você olhar as vestes papais, você vai ver muita representação do Sol ali, inclusive no cajado deles, sabe? Adoração ao Sol, sabe? Porque Deus algum existe. O Sol é que traz a vida à Terra, né? Mas o Deus bíblico, curiosamente, criou o Sol no quarto dia e as plantas bem antes, né? Que luz foi aquela que ele, no começo lá, né? Mas vamos lá. Não era a luz, mas para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo, a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veja também em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, que diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. É um só Senhor, Jesus Cristo. Então aqui ele está afirmando que é um só Senhor, Jesus Cristo. Aqui, esse texto também afirma aquela loucura que é a Bíblia, que ele é o Pai é ele, o Pai está nele, sabe? Aquela loucura toda que é a Bíblia, sabe? Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós também. Então diz que pelo qual, por Jesus, existem todas as coisas e por ele nós também. Né? Agora, essa inconsistência, né, do Antigo e Novo Testamento, essa contradição, se deve ao conflito de teologia. Dá licença, pessoal. Se deve ao conflito de teologia.
o judaísmo é monoteísta rigoroso e o cristianismo introduziu na Bíblia a ideia de uma trindade, que nem eles próprios sabem explicar. Isso foi colocado lá nos concílios de Nicéia. Né? A falácia cristã, para tentar justificar essa tal dessa trindade, tenta acabar com a inconsistência, com a contradição, com o argumento de que pela trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo são unos. Então Deus, Pai e Pombo são unos, sabe? São um só. Uma loucura completa, né? Mas o fato é que não há nenhuma menção no Antigo Testamento de algum que possa ser Jesus na criação. Ou seja, no Antigo Testamento não há nenhuma menção de algum que seja Jesus. Aí vem alguns teólogos querendo dizer que o tal do Melquisedeque é que seria a representação do Jesus lá no Antigo Testamento. Né? Porque não tinha genealogia, ninguém sabe de onde ele veio, quem eram os pais, aquela coisa toda, e que ele era o Jesus. Mais uma mentira, mais uma farsa. O Melquisedeque ali deu ali o tributo ali, né? O Melquisedeque recebeu o tributo, né? Na realidade recebeu um pedágio, sabe, para passarem pelas terras deles, porque já vinha ali da matança ali, sabe? O Abraão ali já vinha da matança ali, sabe? Tinha matado vários reis ali, passa pelas terras de Melquisedeque, Melquisedeque achando que eles iam tomar as terras dele, desceu para lá, né, para tomar satisfação. Isso aqui não, sabe? E aí o Abraão bateu o pino e pagou o tributo ao Melquisedeque. Aí os cristãos querem justificar dizendo que ali era a representação do Jesus que recebeu o dízimo, né? Sacanagem. Primeiro que é tudo falso, tudo mentira, tudo historinha mentirosa. O povo hebreu, pessoal, não sabia nem da escrita. Copiaram tudo plágio lá da tabuleta de argila dos sumérios. Sabia nem a escrita, aí copiaram o dilúvio e a epopeia de Gilgamesh, né? Aí tem lá a história de Adão e Eva, a serpente, a história de Jó, a história de Davi e Golias. É tudo plágio. Os 10 mandamentos já pegaram do Egito, do livro dos mortos, sabe? E por aí vai, é tudo uma farsa, tudo mentira. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, sabe? Vamos lá. É errado querer saber do bem e do mal? Segundo a Gênesis 2, 15 ao 17 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim, botou o homem lá e botou uma bomba, né? Ele oniscientemente não sabia que o homem ia pecar, mas vamos lá. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, qualquer fruto da árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres dela, certamente você morrerá. Isso aqui foi uma mentira, porque o diabo acertou, disse que não morreriam e eles não morreram. Não? Então Deus, mentiroso, mentiu. Né? Gênesis capítulo 3, versículo 5 e 6. Porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, conhecimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Agora eu te pergunto, é imaturo não saber distinguir o bem e o mal? Aqui ele diz que não é para ter conhecimento. Inclusive, em várias partes da Bíblia, muitas partes da Bíblia, ele diz que o homem não é para ter conhecimento. Eu eliminarei a sabedoria do sábio e por aí vai. Muitas, mas muitas mesmo, sabe? Mas, no entanto, aqui ele já diz que é para a pessoa ter conhecimento do bem e do mal. Olha que louco que é, né? Hebreus capítulo 5, versículo 13 ao 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Viu aí? Então ele diz aqui que mais o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornarão-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aqui ele já permite. Diz que a pessoa, né, tem que ser adulta, tem que saber do bem e do mal, tem que entender. Veja mais contradição sobre a contradição. 1 Coríntios capítulo 3, 19.
porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Aqui ele já disse que a sabedoria é loucura, né? Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, né? Ele não gosta dos sábios, mas disse que era para ter sabedoria. 1 Coríntios 1, 27. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar o sábio. Ele condena sempre a sabedoria, esse Deus bíblico. Agora, Deus semeia discórdia, né? Gênesis capítulo 11, versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a língua, para que não entendam a língua um do outro. Aqui a questão lá da Torre de Babel. Aqui é uma grande mentira, porque as línguas já existiam, várias línguas, muito antes da Torre de Babel. A torre ali que teria sido levantada pelo rei Nabucodonosor. Capítulo 1, Primeira Reis, versículo 22. Capítulo 22, versículo 22 e 23. E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Isso aqui é uma ordem de Deus. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou o mal contra ti. Então, veja só, o próprio Deus que disse lá nos mandamentos, né, para não levantar testemunho, para não mentir, aqui manda o espírito de mentira. Inclusive depois ele coloca o espírito de mentira na boca dos profetas para que eles errem e depois ele próprio condena os próprios profetas que ele induziu ao erro. Deus completamente moleque, né, uma bagunça geral. Deus odeia quem semeia discórdia. Vamos lá. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Estas coisas o Senhor odeia e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue no inocente. Poxa, eu não acredito nisso não. Mãos que derramam sangue inocente. Ele abomina. Mãos que derramam sangue inocente. Um povo que só vivia entrando, matando mulher, criança. Mulher grávida, ele matava na barriga. Cortava a barriga da mulher para matar a criança dentro. E esse é o Deus aqui. A testemunha falsa que profere mentira, né? Ele odeia. Mas ele mandou aqui o espírito de mentira, né? E o que semeia contendas. Veja só, um povo que só vivia em contenda, é o povo desse Deus, entre irmãos. Abraão tinha apenas um filho, Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Unigênito é filho único. Unigênito é filho único. Então, olha o erro grave aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 17. Diz que o Isaac era filho único. Primeiro, que ele não deveria ser sacrificado, porque o Deus pediu o primogênito. Então, deveria ser o Ismael, o que ele mandou para o deserto para morrer, porque era filho de um escravo. Era o filho mais velho que ele tinha. Não era filho único. Aqui pede o filho dele, não é filho da mulher dele. Pede o filho dele. Então, se ele tem outro filho, era o filho mais velho, o Ismael. E aqui diz que ele tem filho único, o Isaac. Veja que Bíblia safada. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Gênesis capítulo 16, versículo 15. E Agar era escrava. Deu à luz a um filho de Abraão. E Abraão chamou o nome do seu filho que Agar tivera de Ismael. Mandou a pobre da mulher apenas com um pouco de água para o deserto para morrer com o seu próprio filho. Sabe? Com o filho dele. Gênesis 21, 2, 3. E conheceu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Veja que Deus safado. Por que não deu logo um filho a ela? Né? Primeiro deu a escrava para ele expulsar, né, o filho para o deserto, para depois... Isso é uma canalice a Bíblia. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dara o nome de Isaac, né? O que ele foi lá tentar matar, escutando vozes do além. Esse doido aqui que parecia que mais que usava uma erva braba também. Galatas capítulo 4, versículo 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Né? Um povo que se dizia escravo, né? Tinha escravos. Né? Escravizava, invadia as terras e pegava aquele povo e escravizava, principalmente as pobres das mulheres. Né? Agora, Deus é amor, alegria, paz, bondade, felicidade e gentileza. Poxa, dá vontade de dar uma risada numa palhaçada dessa aqui. Sabe? Vamos ver o texto. 2 Coríntios, capítulo 13, 11, 14. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede
eu me pergunto, ele diz sede perfeitos. Não é a imagem e semelhança dele? Ele não é todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente? Não era para ele ser perfeito? Porque ele diz para as pessoas serem perfeitas? Porque fez um ser humano imperfeito. Se ele é perfeito, imagem e semelhança. A única perfeição que temos, sabe qual é? Se fosse real, né? A perfeição da imagem e semelhança do povo que o criou, o bárbaro primitivo, e é por isso que a desgraça no mundo está aí. Ele foi e matou, principalmente quem vive nos países dominados por essas religiões, né? Semitas, desse povo bárbaro aqui, que é o Brasil, né? Mas vamos continuar aqui. Sede consolados, sede um mesmo parecer, viver em paz. Veja só, viver em paz, um povo que só vive em guerra. O Jesus bíblico aqui em Mateus capítulo 10, 34 diz, não cuidei que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, né? Inclusive no apócrifo diz que veio trazer guerra, fogo e espada, sabe? Aí continua dizendo, esse safado desse Jesus aqui que jamais existiu, criação de Constantino, vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, né? Aquele que não negar seu pai, sua mãe, né? Por mim não é digno de mim, né? E por aí termina, e aí vai, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares, coloca a família em conflito, em contenda, e diz que não é para entrar em contenda com os seus irmãos. Veja que Deus vagabundo. Vamos continuar. Continua aqui, né? Paz. E o Deus, Deus de amor, o Deus de paz será convosco. Olha só que merda, Deus de paz. Onde tem paz aqui desse Deus aqui na Bíblia, rapaz? Você não encontra nada disso, é tudo fácil, tudo mentira. Leia a sua Bíblia. Saudai-vos uns aos outros com ósculo, né? Com cumprimentos. Todos os santos os saudam com saudações, né? Inclusive até beijo. A graça do Senhor Jesus Cristo, a graça era uma deusa grega, né? E o amor de Deus, amor, é muito amor, e a comunhão do Espírito Pombo, o Espírito Santo, seja com todos vós. Amém, amém, uma tradução de Amon e Ra, dois deuses gregos, né? 1 João, capítulo 4, versículo 8 ao 16. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor, uma ova que é. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Oh, muito amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Eu acho que os crentes só lêem essas bostas aqui. É tudo parafrisadazinha, né, crente? Com canetinha colorida, né? Vai nos outros textos lá que a gente mostra aqui. Eu estou mostrando isso aqui só para te comprovar aqui. Tá vendo todo esse amor aqui que eu estou mostrando aqui? Nesses textos que só você lê só esses textos aqui. Abre a Bíblia ela só em Salmos 91 ao 23. Sabe o que é que eu vou te mostrar aqui? Repara, me aguarda, viu? Vamos continuar aqui no amor de Deus. Galatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, Espírito Pombo, alegria, paz, paciência. Nossa, dá licença aí, pessoal. É um primo meu que está ligando, eu não posso atender agora, sabe? Depois eu dou a justificativa a ele. Felicidade, bondade, sabe? Que coisa. Aí, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Peço desculpa, viu, meu primo Rodrigo? Um abração, cara. É que eu não estou podendo agora atender não, porque eu estou gravando um vídeo como você próprio está vendo, né? Deus é vingança, vamos aí. Deus não é amor? Deus não é amor, né? Você viu aqui, ele é amor, é bondade, é tudo isso, né? Agora eu vou mostrar como é realmente a face verdadeira desse Deus, que representa o povo que o criou, sabe? Gênesis capítulo 4, versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer o que achasse. A pergunta que fica é o seguinte: só existia Adão e Eva, né? Caim e Abel. Caim matou Abel, ele pôs um sinal na cabeça de Caim, né? Na testa de Caim. E diz aqui que é para as pessoas não matarem ele. Que pessoas? É claro, é óbvio que é das outras tribos. É tanto que o Caim, ele forma outra família, ele acha uma mulher e forma outra família. Esse Deus aqui criou coisa nenhuma, nem Deus algum, rapaz. Deuteronômio capítulo 32, versículo 19 ao 25. O que vendo o Senhor os desprezou por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. Olha só a parte de ira aqui desse teu Deus de amor.
e disse: esconderei o rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são gerações perversas. Deve ser descendente dele mesmo, né? Perversas, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, mas as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com o que não é povo. Com a noção louca, despertarei a ira. Ele fica lá louco de ira, ele diz: com a noção louca, despertarei a ira, porque um fogo se acendeu em mim, em minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno. Olha só, mais profundo, é tanto que ele diz: cria a luz, cria as trevas, né? Cria o mal e cria o bem. Ele é o próprio diabo aqui, ó. Ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, e as minhas setas, flechas, esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome. Acho que é por isso que na África o povo está morrendo de fome até hoje, porque esse Deus vagabundo dá um carro aqui ao povo aqui, mas não manda um prato de comida para lá. Sabe? Serão de fome, consumidos pela febre ardente e de pestes amargas. E contra eles enviarei dentes de feras com ardentes venenos de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, assim como a criança de peito, ao homem velho. Né? Isaías 34, 8, para terminar. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano que retribuições pela contenda de Sião, retribuição pela contenda de Sião. Esse é o Deus de amor. Mais contradições aqui nesse porcaria que é esse livro Bíblia aqui. Nossa, hoje. Pessoal, eu fico pensando assim, sabe? Vou fazer uma breve explanação aqui. Eu acho incrível, eu não consigo entender. A gente vem ao mundo, sabe? Claro que sem saber, sem escolher, né? E cai no mundo repleto de... Cara, a única coisa que importa é a vida. A vida você vem para viver. E aí você cai dentro de uma escravidão. Você pensa que é livre, mas você está sempre debaixo de um jugo. Qualquer parte da terra que você vá, você encontra religião, deuses impondo ordens, normas sobre você. Ao homem basta a justiça, rapaz. Eu fico triste demais quando vejo, sabe, a humanidade, a gente... E aí quando a gente vem, se põe a dar a cara a bater, fica contra esse sistema, e aí viram todas as costas pra gente, sabe? As pessoas, parentes, sabe? Amigos, né? Família te abandona, sabe? Família que você dedicou a sua vida inteira, mulher, filhos, sabe? A gente sabe que vai morrer um dia, né? E que filhos se vão, e que a gente fica só na vida. A gente fica completamente só. Os que sobrevivem ficam só. E morrem só, né? Nascemos só e morremos só. Mas o que é inaceitável é você ser perseguido, você ser discriminado por conta de criações de homens que lá no passado criaram seres imaginários apenas com o objetivo de controlar as populações, controlar a massa, manipular a sua vida, manipular... Então, cara, eu tive até um sonho essa noite, sabe? Eu não acredito nisso não, sabe? Eu acredito sim que temos alguns sentidos que não descobrimos ainda, né? Assim como tato, olfato, né? Alguns sentidos a gente não descobriu ainda, que tem aguçou ainda esses sentidos, né? E eu tenho sempre sonhos bem, assim, esquisitos. Eu venho sonhando ultimamente com parentes meus que já se foram, muitos, né? Muitos já se foram, sabe? Tias, primos, sabe? Minha avó, fui criado com ela, minha avó. E ultimamente eu venho sempre sonhando com os mortos, interessante. Não havia nunca sonhado, né? Mas ultimamente venho sonhando. Essa noite, inclusive, sonhei, sabe, com uma tia minha, delegada, que faleceu no começo desse ano. E nunca tinha sonhado, né? Sonhei com ela,
tal. E aí eu entrava numa igreja, olha que coisa interessante. E caía em pranto ali na igreja. Eu começava a chorar, chorava bastante dentro da igreja. Só que não tinha nada, não tinha ninguém dentro dessa igreja. Não havia nada. Não. Fora da igreja, eu encontrei com a minha tia. Vê se você entende. Uma parente já falecida. Só que dentro da igreja, dentro da casa do pai, para onde supostamente os cristãos dizem que vão, não tinha ninguém. Não tinha nada. Não existia nada. Vazio, vazio completo. Pessoal, eu não sei não, olha, eu estou tão triste sabe, com a humanidade, com ver o pessoal aí, fanático religioso aí, sabe, que as perseguições e tudo aí, o cara fica meio, sabe, às vezes eu acho que estou perto de pegar o beco daqui, sabe, e pode até ser um alívio, sabe, porque você viver num mundo onde você não pode ser livre, livre para pensar, livre para raciocinar, livre para expor suas ideias, porque sempre tem um sistema religioso te apontando, te condenando, te perseguindo, sabe? Pessoas virando as costas para você, sabe? Por conta de religião, rapaz. Por conta de religião. Você nunca fez mal para ninguém, sabe? No entanto, o sistema religioso aceita estuprador, né? Assassino. Não que essas pessoas não mereçam uma nova chance. Merece sim. Só que o sistema religioso aceita mais eles do que nós que nunca fizemos mal para ninguém. Claro que erros todo mundo comete. Todos nós cometemos erros, sabe? E para isso, se o erro for punível de justiça, que seja. Mas a gente não comete erro e é punido, cara. Esse pessoal odeia a gente, tem ódio, sabe? Deseja o mal, quer que morra mesmo, sabe? Bloqueia você em emprego, em tudo que é canto, sabe? Te trata mal, né? Se fazendo de bonzinhos, sabe? Por conta de religião, sabe? Então, às vezes eu penso assim, sabe? Sair daqui, às vezes, pode até ser um alívio, sabe? Me desculpe eu estar falando isso, sabe? Não aconselho a ninguém não, assim, mas espero viver muitos anos ainda, sabe? Mas venho tendo sonhos aí, sabe, só com pessoas que já se foram. No entanto, dentro da casa do pai não tinha ninguém. Não existia nada, pessoal. Então, desejo tudo de bom para vocês. Você crente que diz que seu Deus é onipotente, de poder infinito, onisciente, que está em todos os lugares, onipresente, né, que está em todos os lugares, onisciente, sabe de todas as coisas, mas não sabia de nada, criou um inimigo para ele mesmo, botou uma bomba no jardim, né, para condenar toda a humanidade, que na realidade é tudo uma farsa, tudo plágio, sabe? Você que acredita em tudo isso, né, eu digo que você vive num mundo de ilusões. Quero desejar um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.